Shalom Alei, paz seja convosco, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo comigo, Claudio Yehudá. E hoje nós vamos fazer um vídeo a falar a respeito de Israel. Muitos dizem que Israel não é mais o povo do Eterno e que hoje o Eterno tem um outro povo que são os goinhos, gentios. Existem várias teorias que são infundáveis e que não há base nas escrituras para isso. Vamos dizer que Israel é espiritual e que Israel não é mais a Israel, que o povo agora é Israel. Não existe uma menção nas escrituras a respeito disso. Dizem que no Novo Testamento, a Brida Hadashah, que eu farei um vídeo somente para falar sobre a Brida Hadashah, que na minha opinião não é um livro inspirado como é o Taná, como é a Sagrada Torá. É um livro que contém inspirações, tá? Ele contém inspirações. É o Talmud dos cristãos e de nós, e erudins que cremos em Mashiach, também é um Talmud para nós. As palavras de Yeshua são inspiradas, ele diz que ele não falava por si, mas o Pai botava as palavras na boca dele, então as palavras dele são inspiradas. E temos algumas outras palavras dos profetas também, dos profetas não, dos talmidins, dos discípulos, apóstolos, os ketuvim não, os talmidim de Yeshua, que alguma coisa que eles falaram também é inspirado, tá? Mas não tudo. Temos Paulo brigando com Timóteo, e temos muita coisa acontecendo lá, que não é inspiração de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então, nesse vídeo nós vamos falar então sobre se o Eterno, bendito seja ele, se ele substituiu Israel, e que hoje Israel não é mais Israel. Então a gente vai ver aqui, e aproveitando, eles dizem que no Novo Testamento agora é a igreja. Essa palavra não existe. Essa palavra vem do Eclesia, Eclesiastes, saídos para fora. Lá no meu outro canal, eu fiz um vídeo a respeito disso. Vou deixar na descrição aí do vídeo, quem tiver interesse, assista lá que eu vou dizer de onde vem essa origem da palavra igreja e qual é o seu verdadeiro sentido por trás dela, que é algo maligno. Então vocês vão ver lá, tá bom? Então, o chamado Novo Testamento, a Nova Aliança, ele começa na Antiga Aliança. Aí está a ironia, A Brit Hadashah, a suposta nova aliança, que é uma aliança renovada, não é uma nova aliança, aliança renovada, melhorada, ela começa em Emiyahu, Jeremias, Emiyahu, nossa, nome difícil, Jeremias, em português. Então a nova aliança começa aqui. Eu recomendo vocês pegarem a sua Bíblia, lembrando que quem tem Bíblia boa, a Bíblia israelita, vai ter sempre as melhores versões. Quem tiver interesse em adquiri-la, o link vai estar na descrição para adquirir a sua. 125, já com um frete, e ganha esse livro maravilhoso de presente. Não sei até quando vai esse livro, tá? Essa promoção é limitada, não sei até quando vai, tá bom? Até hoje ainda vale, mas não sei até quando. Então pega a Bíblia de vocês aí, em Emiyahu, Jeremias, capítulo 31, versículo 31. 31. E diz assim: E os dias vêm, e diz Adonai, eis que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia que os tornei pela mão, para retirá-los da terra de Mitzrai. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz Adonai, mas este é o pacto que eu farei com a casa de Israel e com a casa e com aqueles dias. E Adonai, porei a minha Torá, veja bem, para quem diz que a Torá foi abolida, aqui diz que eu colocarei a minha Torá no seu interior e as escreverei em seu leve, coração, a sua carne, várias interpretações. E eu serei o seu Criador, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheci a Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E diz Adonai, e lhes perdoarei as suas transgressões, e não me lembrarei dos seus erros. Está vendo que mesmo aqui o Eterno está dizendo que ele perdoa, e quando ele divorciou da casa do norte, que aqui é Israel, não da casa de Judá, tá? Ele divorciou de Israel, que é as tribos do norte, que se tornou os goíns. A gente vai ver tudo isso no estudo das duas casas. Não da casa de Judá.
eles perdoarei as suas transgressões e não me lembrarei mais dos seus erros. Assim diz Adonai. Vejam bem agora, olha o que Adonai, bendito seja ele, Baruch Hashem, veja o que ele vai dizer, o que precisa fazer para que ele abandonou Israel. Veja o que o Eterno vai dizer, o que é preciso para que ele abandone Israel. E agora aqui, nessa passagem, ele está se referindo à casa de Yehudá, tá? Se você não entender as duas casas, você vai ficar perdido. Ora ele chama a casa do norte de Israel, ora ele chama a casa do sul de Israel. Ora é reino de Judá, ora é Israel, ora é Efraim, ora é Israel também. Tem que entender as duas casas para não cair nessas confusões. Então agora vamos pegar aqui no 35, ó. Yemiarro 31, 35. Cadê o 35? Aqui, ó. Adonai. E assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia, e ordena e ordem estabelecida a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, de todo que bramem as suas ondas. Adonai dos exércitos é seu nome. E estas horas estabelecidas falará diante de mim, e diz Adonai, deixará também a linhagem de Israel descer uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Adonai, se puderes ser medido os céus lá em cima e sondado os fundamentos da terra embaixo, e também eu rejeitarei a toda linhagem de Israel. Aqui quando diz linhagem, aqui está dizendo a linhagem, está dizendo sêmen. Isso aqui é físico, não tem nada aqui de espiritual. Então o Eterno diz aqui bem claro, no dia que alguém medir o céu até lá em cima, ou medir o mar até as suas profundezas, ou dar ordem para que o sol, a lua, as estrelas não brilhem mais, quando alguém conseguir fazer tudo isso, eu deixarei, Israel deixará de ser uma nação perante mim. Será que alguém consegue? Alguém consegue medir da terra até os céus? Consegue medir até o profundo, até o fundo da terra? Alguém consegue ordenar a lua e as estrelas e o sol para não darem mais os seus brilhos? No dia que você conseguir isso, Israel deixará de ser uma nação diante de Adonai e de Rivavre, bendito seja ele. E se puderes medir o céu lá em cima e os fundamentos da terra embaixo, eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz Adonai. Vem um dia em que esta cidade será reedificada para Adonai da torre de Ramael até a porta da esquina e a linha de medir. Aqui ele vai continuar aqui as profecias, ó. Vou ler até o final ali. E o oriente e Garebe, e dará a volta até Goar, e o vale inteiro dos corpos de cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, tudo será Kadosh, e nunca mais será arrancada nem derribada. Derribada aqui no caso é derrubada, né? Essa profecia aqui não está se dizendo de quando eles vão ser levados para Babilônia, porque se for você está jogando a palavra fora, porque eles foram para a Babilônia, e Yehudá foi para a Babilônia, voltaram da Babilônia, e Roma destruiu a cidade inteira. Essas profecias aqui se cumpriu agora com a criação do Estado de Israel, onde o Eterno diz que nunca mais seria destruído. E aqui você está vendo que ele está falando de Jerusalém, de Sião. Isso prova que essa profecia é para Yehudá, para a tribo de Judá. Então o Eterno deixou bem claro, no dia que alguém der ordem para que o sol e a lua e as estrelas não cumprem mais os seus percursos, não dê os seus brilhos, no dia que alguém subir até o céu e medir da terra até o céu, ou até as profundezas da terra, nesse dia eu negarei Yehudá, eu negarei Israel como a nação santa, como o povo, como uma nação diante dele. Então eu pergunto a você, você pode medir? Por acaso a lua não dá mais a sua luz? O sol não está dando sua luz mais? As estrelas não giram sobre o firmamento celeste? Por acaso alguma coisa deixou de ser assim? Alguém mediu as profundezas do mar? Então o Eterno de Revavire, bendito seja ele, Baruch Hashem, nunca abandonou Israel. Nunca abandonou o reino de Yehudá, porque ele é o seu povo. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Lembrando você que você pode se enxertar na oliveira. É claro que você pode. E Yeshua veio para isso. Para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio buscar as ovelhas do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se você quer ser um nativo, se você quer ser um israelita,
se enxerte na oliveira, cumpra os mitzvot, se abstenha das coisas imundas, abandona a idolatria, sai de tudo que for idólatra, tudo que for pecaminoso, e assim você será enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, marque aí o sininho para não perder novos vídeos, deixa o seu like, curte, compartilha, e até a próxima, se assim Hakadosh Baruch Hu permitir. Shalom, shalom.